Boa tarde para você que nos acompanha. Mais uma tarde que a gente pode passar juntos, estar juntos na casa do Senhor ou na sua casa, mas juntos diante do Senhor, o que é o principal. E Deus tem nos guardado, Deus tem cuidado de nós em todo esse tempo que nós temos atravessado aí, debaixo dessa questão, dessa virose, essa pandemia. E louvado seja Deus por isso, porque em todas as coisas Deus está agindo, Deus está tratando, cuidando de nós, se manifestando a nós. E eu quero te convidar a nós meditarmos um texto que é muito conhecido, até alguns dias atrás esteve sendo trabalhado aqui numa das nossas reuniões de oração pelo Pedro Felipe, e um texto que é sempre citado. E eu quero nessa tarde meditar com você nesse texto, no sentido de nós procurarmos nos perguntar o quanto um texto que é tão conhecido e muitas vezes é tão negligenciado nas nossas vidas. Então, você que tem sua Bíblia aí à sua mão, abra aí, por favor, Tiago, capítulo de número 1, o meio-irmão de Jesus escrevendo uma carta, Tiago, capítulo 1, e o versículo que nós vamos trabalhar nessa palavra é o versículo de número 22. Eu vou ler com você toda a perícope, ou seja, todo o trecho de 19 até 26, mas nós vamos meditar juntos no versículo de número 22 apenas. A palavra do Senhor diz assim, então lendo lá do 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vou até aqui para a nossa meditação nessa tarde. Ontem estava falando sobre esse texto numa live promovida pela Sexta Igreja Presbiteriana, nossa igreja ali no bairro Vila Zanã, e eu utilizei esse mesmo texto como base para falar sobre família. A questão de que muitas vezes nós vemos disposição para brigas, dissensões, para murmurações dentro da família, e esse texto nos conduziu a algumas análises. Vou utilizar o mesmo texto e vou trazer para o meu coração, para o seu coração, que ele é um texto que fala de uma forma muito ampla para todos nós, indistintamente. Porque Tiago, ele escreve a sua carta exatamente para crentes, cristãos, que estavam sofrendo, porque haviam sido dispersos, saído de Jerusalém, saído de Israel para outros lugares. Se você pegar lá no versículo 1 do primeiro capítulo, você vai ver isso. Os cristãos haviam sido dispersos por conta da primeira onda de perseguição que a igreja primitiva sofre. E Tiago, então, vai escrever para aqueles irmãos para não apenas confortar seus corações, mas para orientá-los no sentido de que eles continuassem sendo crentes em meio a todas as contrariedades que eles estavam enfrentando naqueles dias. É algo muito bonito de nós observarmos que a carta, embora ela não tenha grandes desafios teológicos, como você vê, por exemplo, as cartas de Paulo aos Romanos ou aos Tessalonicenses, algumas coisas que Pedro escreve também,
Mas a carta de Tiago, ela sendo uma das primeiras cartas escritas dentro do período da igreja primitiva, ela traz muito de prática. Viva o evangelho que você professa na prática. Não abandone o que você tem aprendido, mas viva isso de uma forma que, de fato, você não apenas espelhe a sua fé, mas tenha sobre você os benefícios de viver a verdadeira fé. Se eu fosse falar que seria um texto extremamente apropriado para os nossos dias, eu estaria sendo apenas mais um, porque muitos têm buscado em textos de Tiago para meditar, para crescer e para vivenciar situações exatamente diante desse tempo que nós temos vivido. Muita gente sofrendo, muita gente passando por lutas, muita gente dentro da sua família experimentando o que é conviver dia a dia e, às vezes, pensar, hoje eu não vou aguentar, hoje vai estourar, hoje o caldo azeda de vez. E aí a gente volta para esse versículo que a gente leu e se pergunta, será que precisa ser mesmo assim? Será que o caldo precisa entornar de fato? Será que nesse tempo que eu estou passando, a palavra do Senhor pode me ajudar a ser alguém melhor, alguém livre de tantas situações que têm me afligido e me incomodado? Pois bem, queridos, o texto é extremamente direto. O texto é muito, mas muito prático e fala exatamente sobre nós sairmos de uma posição apenas de conhecedores, apenas de ouvintes, apenas de talvez detentores de informação. Se você parar para pensar na quantidade de sermão que você tem à sua disposição nesses últimos 60 dias, eu acho que a gente poderia passar de 24 horas para 48 horas, se pudéssemos ter essa possibilidade num dia, ouvindo palavras, ouvindo sermões, ouvindo tudo aquilo que a gente pensa. Eu acompanho diversos grupos e eu fico vendo que tem informação para tudo que você pensar nesses nossos dias. Tem gente desenvolvendo questões de culinária, então se você não sabe, às vezes, fritar um ovo, você vai pegar um curso de culinária por completo e, de repente, em alguns dias, você já está fazendo pratos saborosos para outras pessoas aí da sua casa se deliciarem. Se você é alguém que não lida nada com eletricidade, tem curso de como você fazer instalações elétricas na sua casa, fazer reparos nesses dias em que você está afastado do seu trabalho de forma natural. É interessante nós pararmos para pensar que informação tem de sobra. E uma questão que eu trago sempre no meu coração é algumas experiências que a gente tem quando nós vamos, às vezes, aconselhar uma pessoa, quando nós vamos conversar com alguém que está passando por dificuldades, e você quer levar aquilo que a palavra do Senhor traz, e a pessoa, de repente, diz para você assim, olha, eu já sei disso, eu já sabia dessa situação. E a pergunta que vem, que é muito óbvia também, é, se sabia, por que não fez como a palavra do Senhor ordenou? Se tem esse conhecimento, o que está faltando de fato para que isso seja uma prática na sua vida, na sua caminhada? Quando nós observamos outros textos da palavra de Deus, nós vamos vendo que Tiago, ele é muito direto, porque ele sabia que se os crentes daquela época estavam passando por sofrimentos e eles queriam ser livrados desse tipo de, não do sofrimento em si, da luta em si, mas da sensação de abandono, da sensação de perda, da sensação de medo. Se eles queriam enfrentar aquilo com coragem, eles tinham que, de fato, sair de uma posição de conhecedores apenas e se transformarem em praticantes, legitimamente praticantes da palavra de Deus. E aí vai entrar num terreno que é muito difícil de nós lidarmos, que é o terreno do nosso orgulho pessoal. É o terreno do nosso coração humano, natural, cheio de inclinações, de paixões, e entrar nesse terreno é talvez a maior luta que eu e você podemos ter para termos uma vida melhor, uma caminhada melhor. A Bíblia vai nos mostrar, eu quero relatar apenas 3 situações aqui, de gente que ouviu a palavra. Alguns
mostraram o que é obediência e outros não. Quando você vai para a primeira família que é listada na palavra de Deus, lá no Gênesis, no capítulo de número 3, você vai ter um exemplo de alguém que ouviu e não praticou a palavra do Senhor. A primeira mulher, Eva, quando foi questionada por Satanás sobre algo que Deus havia dito, ela teve tranquilidade para corrigir a cilada que lhe estava sendo imposta, porque o inimigo diz para ela assim: não foi assim que Deus disse. E ela vai e responde exatamente como Deus lhe dissera. Ela mostra que tinha o conhecimento, que tinha ouvido a ordem de Deus, porém, logo depois, na hora de colocar aquilo em prática, ela liga não o que ela tinha ouvido, mas aquilo que já estava no seu coração. O desejo de ser como Deus, conhecedora de tantas coisas, além daquilo que lhe era necessário. E ela não pratica aquilo que ela ouviu do Senhor, mas ela pratica aquilo que estava no seu coração, desobedecendo a Deus e caindo. Se você vai para o capítulo 4, você vai ver irmão contra irmão. E Deus então diz para um dos irmãos que estava irado porque a sua adoração não havia sido aceita por Deus, Deus o havia rejeitado, mas Deus lhe diz uma palavra: olha, cabe a você dominar aquele seu sentimento, você tem condição de vencer isso. Porém, de novo, alguém ouve a palavra do Senhor e ao invés de colocar em prática, toma a decisão de assassinar o seu irmão, matar o seu irmão. 2 exemplos muito duros e muito tristes. Gente que ouviu a palavra, mas na hora de colocar em prática, abriu mão da obediência. Quando nós vamos para um grupo grande, gente de diversas opiniões, cada um pensando de um jeito, a gente poderia pensar que seria mais fácil que fosse quebrada essa situação. Mas quando você abre a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 17, você vai ver um grupo chamado de bereanos, que nos nossos dias é famoso, se tornou quase que um adjetivo de gente que é fiel à palavra. Quando alguém é chamado assim, olha, fulano de tal, ele é como os de Bereia. Aquela igreja é uma igreja de bereanos. Na realidade, nós estamos trazendo um adjetivo de gente que ouve a palavra e gente que pratica a palavra, gente que não se satisfaz apenas com a informação, mas gente que vai à frente no sentido de colocar em prática aquilo que estava ouvindo. O contexto ali, Atos 17, você vai ler no versículo de número 11, é que Paulo tinha saído de Tessalônica e vai para Bereia. E a palavra do Senhor diz assim: ora, esses de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque Paulo lhes pregava, Paulo lhes transmitia aquilo que era a revelação do Senhor, a palavra de Deus, e eles ouviam com realmente atenção, com o desejo de ter compartilhado aquela palavra por parte do apóstolo, mas o texto bíblico diz que eles conferiam com a Bíblia que eles tinham, ou seja, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os ensinos históricos, eles olhavam na palavra aquilo que eles estavam recebendo de Paulo. E ao conferirem aquilo, eles se tornam obedientes. E são exemplos para mim e para você hoje de gente que abriu mão no sentido de apenas ter uma informação, mas se dedicaram a praticar aquilo que eles estavam ouvindo. Quando nós pensamos no grupo de Bereia, eu penso muito na nossa igreja, na minha vida, na sua vida. Aqui nós temos alguns pastores. Cada um dos pastores tem um pensamento, uma visão sobre determinada situação da igreja. No nosso caso, somos quatro visões diferentes. Onde nós nos ajuntamos nisso? Mas vamos piorar um pouco essa situação. Nós temos um conselho. Hoje, se eu não estou enganado, 9 presbíteros. Saímos de 4 líderes e agora somos 13. 13 pessoas, 13 cabeças diferentes, 13 corações diferentes. Você imagina uma reunião do conselho quando nós temos uma situação mais aguda para ser trabalhada, uma demanda grande da igreja. Aonde que nós chegamos num consenso sobre o que fazer? Mas vamos aumentar um pouco mais. Além de pastores, presbíteros, nós temos também a liderança diaconal, a junta diaconal da nossa igreja.
Aumentamos o grupo agora. Imagine uma reunião de planejamento da nossa igreja, e aí nós acrescentamos a liderança de cada ministério da nossa igreja. Olha o grupo que nós temos. Imagina ainda, meu irmão, agora pensando num sermão de domingo, um pastor aqui à frente tentando expor as escrituras, falar para 300 pessoas, 350 pessoas, 400 num dia que estamos com esse templo aqui cheio. Imagine alguém falando e cada uma das pessoas tendo o seu pensamento, tendo a sua visão, tendo os seus referenciais, tanto científicos, quanto as suas paixões, as suas experiências. Some-se tudo isso e você vai pensar aonde nós teríamos algum tipo de consenso. Assim é na nossa família, assim é no nosso dia a dia. Cada um de nós tem uma visão. Porém, se a primeira família lá atrás, 2 pessoas apenas, e já discordaram no sentido de desobedecer, imagina o que poderia acontecer ali em Bereia. Mas aquele grupo foi destacado exatamente porque não era o que cada um pensava, não era o que cada um queria, mas era exatamente se colocarem na investigação da palavra e na decisão de obedecer essa palavra. Tiago, então, quando escreve, ele mostra que tinha um conhecimento muito, mas muito forte das palavras de Jesus. E ele está repetindo algo que Jesus já dissera antes. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, marca aí Tiago, porque a gente vai voltar para ele, mas abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus, o livro que nós temos estudado na nossa escola dominical, e você vai ver Jesus falando isso, Mateus capítulo de número 7. Nesses dias de dificuldades com essa virose, quantos de nós não queremos ter segurança? Quantos de nós não queremos ter paz? Quantos de nós não queremos tomar decisões acertadas na nossa vida? Quantos de nós não gostaríamos de colocar paz aonde há confusão nos nossos relacionamentos familiares? E é interessante você olhar para o que Jesus diz e comparar com Tiago e ver que os dois estão falando a mesma coisa. Veja Mateus 7, a partir do versículo 24. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, não apenas ouvinte, mas praticante, Jesus continua, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas veja que o contrário também é verdadeiro. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, então, ele, quando ensinou Tiago, quando ele ensinou os discípulos, ele mostrou com muita clareza que não apenas ouvintes nós devemos ser, mas de fato nós temos que ter o firme propósito de ser praticantes da palavra do Senhor. Mas eu quero continuar no texto de Tiago, trazendo umas situações que ele vai expor quando ele mostra que, sendo apenas ouvintes, nós estamos enganando o nosso coração, enganando a nós mesmos. E aí você vai ler comigo os versículos 23 em diante, porque ele vai trazer uma comparação que eu acho excelente, e eu gostaria de caminhar com você um pouquinho nela agora. Ele diz assim, versículo 23, Tiago 1, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, Jesus havia comparado com uma pessoa que constrói uma casa na areia. Tiago vai usar uma outra ilustração, ele diz, ele assemelha-se ao homem que contempla num espelho o rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago está colocando aqui para nós? A primeira questão é que o espelho não vai te dar uma visão perfeita das coisas. Quando você hoje olha na sua casa, a sua imagem no espelho,
você tem um vidro ou cristal, alguma coisa que de fato te mostra um reflexo bem próximo do que é a realidade para a sua visão. Mas nos dias de Tiago, o espelho era uma peça de metal que era polida, ele ficava numa superfície que você olhava de cima para baixo nela, uma superfície geralmente plana, e aquilo deveria ser polido constantemente para que a pessoa pudesse pelo menos ter alguma coisa próxima da realidade quanto ao seu reflexo. Tiago, então, vai mostrar algumas coisas para nós e, a partir disso, eu gostaria de mostrar para você o quanto, não sendo praticantes, nós enganamos a nós mesmos. A primeira questão é a própria memória. O espelho refletia de um jeito, a pessoa mais ou menos se via, mas ela tinha que voltar constantemente para olhar e retocar alguma coisa. Perceba o que ele está mostrando aqui. Em primeiro lugar, a pessoa se esquece porque ela já não tem uma visão que lhe seja de fato favorável. Ela tinha em mente que estava bem, retocava algumas coisas, mas ela só mexia na sua aparência. Por quê? Porque uma segunda característica de um espelho, tanto aquele de metal quanto o espelho mais fidedigno que você usa hoje, ele só reflete o seu exterior. Um espelho não consegue refletir o que vai no teu coração. Um espelho não reflete o que vai na sua mente. Um espelho não reflete o seu sentimento. Embora, às vezes, você com um sorriso ou com uma cara mais fechada, você possa demonstrar isso, mas é o máximo. Quando você tem a experiência de um espelho, tudo que está sendo refletido é apenas o que os olhos podem contemplar. Quando você apenas é ouvinte da Bíblia, você é alguém que monta um aspecto exterior. Mas a verdadeira ação da palavra de Deus, quando nós praticamos, tem a ver com a nossa vontade sendo trabalhada, mudada, inclinada, sendo de fato colocada diante de Deus como obediência. Mais ainda, o espelho, ele mostra aquilo que você vê sobre você mesmo. O espelho, quando você coloca uma outra pessoa do seu lado, imediatamente você pode ter uma impressão sobre si e aquela pessoa ali do seu lado vai ter uma impressão diferente sobre você. É um negócio interessante porque casais têm esse tipo de prática. Às vezes a esposa vai sair de casa, ela se olha no espelho, está tudo agradável, mas de repente ela quer uma opinião. E aí às vezes as coisas complicam, né? Porque pergunta para o marido, eu estou bem, meu amor? E ele, se falar alguma coisa, assim, não, você está maravilhosa. Se é alguém mais zeloso e de repente diz assim, eu acho que você poderia corrigir tal coisa, já veio o problema. Mas perceba, o foco não é esse, o foco é no espelho. Um viu uma coisa, o outro já viu uma questão diferente sobre a mesma imagem. Opiniões que nós temos a respeito de nós mesmos, mas que alguém diferente de nós pode dizer, olha, tal coisa não é bem assim. E o fato é que quando eu resolvo obedecer a palavra e o outro resolve obedecer a palavra, nós dois criamos um mesmo parâmetro para desenvolver a nossa vida. Uma igreja que resolve ser obediente e praticante da palavra, ainda que haja centenas de opiniões diferentes, todos nós nos unimos como bereanos para dizer, o Senhor é o nosso guia, o nosso pastor, o nosso sustentador. Logo, ainda que eu tenha divergência, ainda que eu tenha algum tipo de contrariedade com meu irmão, se eu decido praticar a palavra e ele decide praticar a palavra, nós dois criamos um referencial que vai de fato nos unir e vai resolver algumas rusgas, vai resolver algumas pendências e a prática, porque Tiago não está falando de fazer uma vez, mas ele está falando de prática. O exercício da palavra vai nos moldar, a mim, a meu irmão, a mim, a minha esposa, a mim, aos meus filhos, aos meus pais, ou quem quer que seja. A prática da palavra vai nos moldar. Veja que Tiago, ele vai mostrar isso no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, e aí ele começa, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, não adianta nem mesmo a pessoa querer
propagar uma religião se a sua prática é outra? Agora veja o versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei que liberta, ou seja, a palavra do Senhor que nos livra dos nossos pecados, nos livra da nossa condenação, nos livra da nossa imundícia, e nele persevera, ou seja, passa a viver dessa forma, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quero encerrar essa palavra trazendo para as nossas vidas algumas aplicações. Dentro do nosso lar é muito comum a gente observar que há disputas. Eu estou certo. Não, eu é que estou certo. Você está errado. Não, é você quem está errado. Quando nós dedicamos a obediência à palavra, nós dois, independentemente da condição, somos trabalhados e corrigidos para o Senhor. Isso vale para esposo e esposa, isso vale para irmão, irmã, irmãos, isso vale para pais e filhos. Mas o que eu acho mais fantástico nesse versículo é que ele tira de nós o peso de nós, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas experiências, nós termos que demonstrar alguma coisa que nós não somos. Esse tempo de pandemia, ele tem demonstrado o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos limitados. Mas quando nós somos praticantes da palavra, ela é que vai nos fazer forte diante de diversas situações. É o próprio Senhor que vai guiar a minha casa, a minha família, a nossa igreja, a nossa comunidade. É o próprio Senhor que vai moldar o meu caráter e a minha prática de acordo com aquilo que é a vontade dEle. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, a nossa oração é que você tome a decisão de abrir mão do seu orgulho, abrir mão muitas vezes do eu estou certo e você está errado, abrir mão de argumentos que às vezes só vão mostrar que você tem um pouco mais de informação ou conhecimento, mas quando você decide de fato obedecer a palavra, você passa a ser alguém que de fato espelha Jesus. E espelhando Jesus, você sempre vai ser alguém que vai ter sucesso na sua caminhada. Talvez não o sucesso no padrão do mundo, mas o sucesso de ter Deus te dando consolo, conforto, segurança, Deus andando contigo e enxugando as tuas lágrimas, Deus começando a moldar o seu lar de tal sorte que as pessoas comecem a ver Jesus ali dentro daquele lar. E a nossa oração então é essa, que você se torne praticante, cada vez mais praticante da palavra, muito mais do que apenas um ouvinte. Que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus fortaleça e cuide do teu coração e que cada vez mais você, ao se levantar, ore ao Senhor, medite nas Escrituras, adquira o hábito de tornar um praticante da palavra de Deus em todas as coisas aonde você se envolver. Que Deus nos ajude, que Deus cuide do seu coração. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de meditação que nos ajuda a crescer, porque é a Tua palavra que nos alimenta, nos consola e nos conforma ao Senhor Jesus a cada dia. Cuida de nós, ó Deus, e fica conosco. Abençoe o meu irmão, a minha irmã que está agora caminhando conosco nessa live. E, ó Deus, ajuda-nos a Te servir em fidelidade e em graça. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor.